Elas decidiam quem vivia e quem morria. Vestidas em seus uniformes cinzas, as guardas de Ravensbrück acreditavam ser intocáveis. O poder parecia absoluto. Mas quando a guerra terminou em 1945, esse poder evaporou instantaneamente. Por que essas mulheres não fugiram a tempo? Elas acreditavam na impunidade do sistema, mas o sistema ruiu. As acusações surgiram logo depois, crimes de uma crueldade que chocou até soldados veteranos de combate. O mundo parou para observar enquanto a justiça se aproximava. O resultado foi definitivo. Tribunais militares, sentenças de morte e execuções públicas. A multidão assistiu a tudo. Ninguém ali esqueceria aquelas cenas pelo resto da vida. Primavera de 1939. Faltavam apenas alguns meses para o início da Segunda Guerra Mundial. O regime nazista ergueu um novo campo de concentração na pacata cidade de Ravensbrück. O local ficava às margens de um lago, 90 quilômetros ao norte de Berlim. A escolha do terreno foi estratégica. Era isolado das grandes metrópoles, mas possuía trilhos ferroviários próximos. Isso facilitava o transporte massivo de prisioneiros por trem. No quadro, apenas pinheiros, água e cercas de arame farpado. Havia uma diferença fundamental entre este local e campos como Dachau ou Buchenwald. Ravensbrück tinha um propósito específico. Ele foi projetado exclusivamente para mulheres. Foi o único grande campo de concentração nazista construído com esse objetivo único. Em maio de 1939, as primeiras prisioneiras desembarcaram. No início, eram apenas algumas centenas. A maioria era composta por prisioneiras políticas alemãs. Eram mulheres que ousaram falar contra o regime de Adolf Hitler. Muitas eram comunistas, socialistas ou testemunhas de Jeová. O objetivo era silenciá-las permanentemente. À primeira vista, uma prisão comum, mas, na prática, um centro de extermínio pelo trabalho. A guerra se expandiu pela Europa e o ritmo mudou. Ravensbrück começou a lotar em uma velocidade assustadora. Trens traziam mulheres da Polônia ocupada, Tchecoslováquia e França. Depois, chegaram comboios da Holanda, Noruega e Iugoslávia. Em 1942, o fluxo tornou-se diário. O barulho do metal das portas dos vagões batendo ecoava pela estação todas as manhãs. Não havia mais espaço nas barracas originais. Até o fim do conflito, o registro era estarrecedor. Mais de 130 mil mulheres passaram por aqueles portões. Elas vinham de mais de 40 países diferentes. Milhares nunca saíram de lá. Assim começou o funcionamento da máquina de Ravensbrück. 23 países. Esse foi o número de nações que tiveram mulheres enviadas para o interior daqueles portões de ferro. O motivo da prisão muitas vezes era insignificante. Mulheres judias eram levadas apenas pela sua identidade étnica. Mulheres Roma terminavam ali por causa das leis raciais nazistas. O sistema não poupava ninguém. Muitas eram integrantes de movimentos de resistência em países ocupados. Elas foram capturadas transportando mensagens secretas, escondendo fugitivos ou sabotando máquinas alemãs. Outras não tinham feito nada. Foram presas em batidas aleatórias nas ruas ou simplesmente por se recusarem a trabalhar para o Reich. Famílias inteiras foram destruídas. O processo era rápido. As mães seguiam para Ravensbrück e os filhos eram levados para destinos desconhecidos. A separação era definitiva. Como manter o controle sobre milhares de prisioneiras? A SS precisava de mão de obra. Oficiais masculinos ocupavam o comando do topo, mas não conseguiam vigiar os blocos sozinhos. Para as operações diárias, o regime passou a recrutar mulheres como guardas. No início, eram poucas, depois, dezenas. No meio da guerra, centenas de mulheres formavam a base da estrutura de poder do campo. O recrutamento era direto e assustadoramente comum. Algumas candidatas respondiam a anúncios de emprego em jornais locais. Outras ficavam sabendo das vagas por vizinhos ou parentes que já serviam na SS. Não era necessário treinamento militar. Não se exigia educação formal. O único requisito real era a lealdade total à ideologia nazista e a obediência cega. Muitas vinham de famílias pobres ou da classe trabalhadora. O Estado oferecia um salário fixo, uniformes novos, alojamento gratuito e refeições regulares. Em uma Alemanha sob racionamento severo, a proposta era tentadora. O treinamento acontecia dentro dos muros de Ravensbrück. No quadro visual, as recrutas aprendiam a organizar as chamadas matinais, distribuir tarefas de trabalho exaustivo e impor disciplina absoluta. Por que elas aceitavam a violência?
À primeira vista, eram apenas funcionárias públicas, mas na prática, tornaram-se carrascas. Elas aprendiam a punir, usavam espancamentos, horas extras de trabalho forçado ou a cela de isolamento. O objetivo era único: quebrar o espírito das prisioneiras e garantir o controle total da massa. Entre as centenas de guardas surgiu um grupo menor. Essas mulheres se destacavam pela autoridade excessiva e pela crueldade extrema. Na filmagem da época, nota-se, elas não apenas vigiavam, elas dominavam. Elas não eram apenas guardas, eram o rosto do terror cotidiano. 1920. Esse foi o ano de nascimento de Dorothea Beans, uma das mulheres que moldaram a cultura de brutalidade extrema em Ravensbrück. Ela não era uma militar de carreira. Beans veio de Templin, um vilarejo alemão comum. Sua família pertencia à classe trabalhadora. Por que uma jovem comum se tornaria uma carrasca? A resposta é simples: falta de opções e fanatismo. Sua educação terminou cedo. As oportunidades eram escassas na Alemanha da época. Aos 19 anos, ela viu uma saída no regime nazista. Ela se voluntariou para a auxiliar feminina da SS. O destino foi imediato: o campo de concentração de Ravensbrück. Beans não hesitou. Desde o primeiro dia, ela se adaptou ao ambiente de morte com uma facilidade perturbadora. Ela não apenas vigiava, ela impunha o terror através de uma postura rígida e autoconfiança absoluta. Sobreviventes relatam uma imagem constante. Beans caminhava pelo campo segurando um chicote de montaria. Às vezes, ela sorria enquanto aplicava castigos físicos. O uso da violência era sua ferramenta principal de trabalho. No vídeo, as fotos da época mostram: seu olhar era frio, desprovido de qualquer empatia. A dedicação à disciplina rendeu resultados rápidos. Beans subiu na hierarquia até se tornar vice-chefe do treinamento de guardas. Isso mudou tudo. Agora, ela não apenas torturava, ela ensinava a torturar. Cada nova guarda que chegava ao campo passava por suas mãos. Beans instruía como controlar, humilhar e quebrar a vontade dos prisioneiros. Em 1944, outra figura surgiu. Greta Bussel chegou ao campo quando a Alemanha já perdia a guerra. O histórico de Bussel era o oposto da violência. Ela era enfermeira treinada, uma profissão dedicada a salvar vidas. Mas Ravensbrück transformou a cura em crime. Oficialmente, Bussel atuava como guarda. Na prática, suas funções eram muito mais sombrias. Ela participava diretamente dos experimentos médicos realizados nos blocos. Ouve-se o relato das vítimas. Procedimentos cirúrgicos sem anestesia eram comuns. Muitas prisioneiras saíram dessas salas com sequelas permanentes. Outras não saíram. Bussel utilizava seu conhecimento técnico para selecionar quem viveria e quem seria descartado. O hospital do campo tornou-se um laboratório de mutilação. À primeira vista, profissionais da saúde e jovens trabalhadoras, mas, na prática, peças fundamentais de uma máquina de extermínio. Não havia espaço para piedade. O sistema exigia crueldade absoluta, e essas mulheres entregaram exatamente o que o regime pedia. O ritmo dos abusos só aumentou até o fim do conflito. Depois, o cenário ficou ainda pior. Dezembro de 1942. O frio em Ravensbrück não vinha apenas do inverno, mas da indiferença dos guardas. Greta Bussel mantinha uma postura gélida. Ela ignorava os pedidos de socorro dos doentes. Sobreviventes relatam: Greta não demonstrava misericórdia. Sua função era técnica e letal. Ela selecionava pessoalmente as prisioneiras fracas demais para o trabalho. O destino final era certo. Greta sabia que elas nunca retornariam. Porque o hospital do campo era o lugar mais temido. Parecia um refúgio para a cura, mas na prática era um corredor para a morte. No topo da hierarquia estava Elizabeth Marshall. Ela era a enfermeira-chefe do campo. No papel, Elizabeth cuidava da saúde das detentas. Na realidade, ela controlava quem vivia e quem morria. Milhares de mulheres dependiam de um gesto dela. Elizabeth Marshall decidia quem recebia remédios e quem seria recusada. Sob seu comando, centenas de mulheres doentes foram enviadas para centros de extermínio. Outras eram simplesmente deixadas em camas de madeira, sem auxílio, até o último suspiro. Ouve-se apenas o silêncio dos pavilhões médicos. Para as prisioneiras, o hospital era uma armadilha. Novos nomes surgiram como símbolos de terror. Margareta Galinat era uma guarda veterana. No quadro, Galinat empunhando um chicote. Ela era famosa pelo temperamento violento,
Qualquer movimento errado era motivo para agressões brutais. Não havia aviso, apenas o impacto. Depois, o sistema de controle ficou ainda mais rígido. Erna Peterman assumiu o cargo de supervisora. Ela gerenciava as escalas de trabalho diário. Esse papel definia o destino de cada mulher. Uma decisão de Erna significava trabalho braçal exaustivo ou uma tarefa leve. Naquela rotina, uma pequena mudança na função determinava quem sobrevivia à semana. Gertrude Heise operava da mesma forma. Ela aplicava as regras do campo com severidade absoluta. Heise punia as menores infrações com crueldade física. No auge da guerra, esse grupo de mulheres formava o núcleo de poder em Ravensbrück. Elas davam ordens sem serem questionadas, aplicavam castigos por puro capricho. À primeira vista, eram funcionárias comuns, mas na prática, eram carrascas com autoridade total. Elas decidiam quem veria o sol no dia seguinte. O sistema da SS garantia que nenhuma delas temesse consequências. Naquele mundo, a empatia era considerada uma falha grave. O sofrimento das prisioneiras virou apenas um ruído de fundo. Mas em 1943, o cenário mudou. A guerra começou a virar contra o Terceiro Reich. O isolamento da Alemanha estava chegando ao fim. O conflito não estava mais limitado às fronteiras distantes, o cerco começava a fechar. Assim terminou o período de impunidade absoluta. 1944. O avanço nazista pela Europa parou. O que era uma marcha confiante virou uma luta desesperada pela sobrevivência. Na frente oriental, o Exército Vermelho Soviético avançava com força total. Cada mês, a linha de combate se aproximava mais das fronteiras alemãs. Do oeste, o som era constante. Bombardeiros americanos e britânicos atacavam cidades alemãs dia e noite. Bairros inteiros viraram escombros. As rotas de suprimentos foram cortadas. Faltava combustível e munição. A comida acabou para os soldados e para os civis. Dentro de Ravensbrück, o cenário passou de terrível para insuportável. O campo estava sobrecarregado. Trens chegavam diariamente sem interrupção. Cada comboio trazia centenas de novas prisioneiras. O espaço era inexistente. Barracas projetadas para poucas dezenas de pessoas agora abrigavam mais de 100 mulheres cada. Não havia como deitar. Muitas dormiam sobre tábuas de madeira dura ou no chão de concreto frio. Cobertores eram luxo. O cheiro de doença era espesso no ar. Piolhos, pulgas e sujeira cobriam todas as superfícies. Epidemias se espalhavam em dias. Quem estava fraca não tinha chance. A fome era uma arma. As rações eram mínimas, insuficientes para manter o corpo funcionando. No quadro vê-se o resultado. Mulheres tão magras que os ossos perfuravam a pele. A brutalidade dos guardas aumentou. Um tropeço na chamada ou um olhar para a direção errada resultava em espancamento. Execuções públicas viraram rotina no pátio. O objetivo não era apenas punir, era paralisar as outras pelo medo. Sobreviver à noite era uma questão de sorte, porque o campo não parava de crescer. A resposta era o colapso das frentes de batalha. Com o avanço soviético na Polônia, os nazistas começaram a esvaziar outros campos. Ravensbrück virou o depósito final para essas transferências. Mulheres de Auschwitz e Majdanek foram amontoadas em trens de carga. Elas chegavam doentes e famintas. A população do campo explodiu. O sistema colapsou. As mortes tornaram-se mais frequentes que os registros. Início de 1945. A Alemanha nazista estava desmoronando. Os aliados fechavam o cerco por todas as direções. Nas filmagens da época, nota-se o caos. Oficiais da SS queimavam documentos às pressas. O pânico tomou conta do comando. Não havia mais para onde fugir. 1945. O regime nazista iniciou uma operação para apagar os rastros do crime. Milhares de mulheres foram forçadas a sair do campo em marchas da morte. Eram caminhadas longas sob temperaturas abaixo de zero. Não havia comida. Não havia água. Por que elas caminhavam? Os oficiais queriam esconder as evidências, mas o cansaço era fatal. Se uma prisioneira caísse, o desfecho era um só. Os guardas disparavam na nuca. Os corpos ficavam jogados na estrada ou cobertos pela neve. Final de abril de 1945. A guerra estava nos dias finais. As linhas de frente alcançaram o perímetro do campo. Em 30 de abril, os soldados soviéticos invadiram Ravensbrück. No quadro, cercas cortadas e silêncio. O que encontraram foi um cenário de horror. Das dezenas de milhares de mulheres enviadas para lá, apenas 3.500 restavam. A maioria não conseguia ficar de pé. Estavam esqueléticas. Parte da guarda SS foi capturada no local.
Outros fugiram antes da chegada dos tanques. Eles buscavam o anonimato entre os civis. Mas os aliados já tinham um plano. Eles queriam cada guarda em um tribunal. À primeira vista, os criminosos tinham sumido. Mas na prática, as sobreviventes eram as testemunhas perfeitas. Elas lembravam de rostos, sotaques e cicatrizes. Algumas descreviam até o jeito específico de um guarda caminhar. Cada detalhe foi anotado. Listas de nomes e descrições físicas foram criadas. Autoridades britânicas, soviéticas e polonesas cruzaram os dados. Eles reuniram fotografias, notas de interrogatório e registros de serviço da SS. Não havia margem para erro. Os investigadores foram a campo. Eles entraram em vilas e cidades pequenas para interrogar moradores. Vasculharam campos de refugiados lotados de pessoas deslocadas pela guerra. A câmera registra pilhas de documentos sendo analisadas em salas improvisadas. Investigadores revisavam listas de prisioneiros alemães. Eles buscavam nomes conhecidos ou pseudônimos usados para disfarce. Cada pista era perseguida até o fim. Assim começou a caçada aos carrascos.